Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o programa TV Com Debate, ao vivo nesta segunda-feira, 18 de janeiro de 2016. Primeira quinzena de 2016 já foi embora. Praticamente estamos às portas do Carnaval. Carnaval em Santos que vai ser mais cedo em função da participação da cidade na homenagem que será feita no Carnaval do Rio de Janeiro. Então Santos vai ter um pré-carnaval com cara de carnaval. Mas antes, e dizem que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval, acredito que em Santos, então, o Carnaval, o ano de 2016 vai começar mais cedo. Para a gente falar do começo do ano, no que as pessoas podem apostar, você que está aí um pouco confuso, pensando no futuro, você que está pensando em mudar de ramo e as pessoas procuram o começo do ano para dar essa mudada de vida, eu recebo hoje aqui no TV Com Debate o consultor empresarial Moisés Fernandes. Boa noite, Moisés. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. Vamos debater essas questões importantes aí para que a gente tenha um 2016 de acordo com aquilo que a gente planejou lá dia 31. Né? E próspero, com muita prosperidade. E falando em prosperidade, nosso comentarista de segunda-feira, João Vilela. Boa noite, João. Boa noite, Guto. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos. Bom, a gente estava, antes de começar o programa, nós já tínhamos feito um outro programa, porque nós chegamos um pouco mais cedo aqui, começamos a conversar, então o programa vai sair hoje com a maior facilidade e eu acredito que deva ser muito bom para quem está na dúvida, para quem está até desesperado, pensando, olha, o que eu vou fazer da minha vida? Muitos têm um dinheiro que tem aplicado, alguns perderam emprego, infelizmente, estão com dinheiro de indenização, muita gente pensa em empreender, ser dono do próprio negócio, deixar de ser empregado para ser empresário, para ser patrão. Há os prós e os contras. Moisés Fernandes, estou aqui vou te fazer até uma pergunta pessoal. Quero abrir um negócio. O que é necessário para esse negócio vingar e não fechar daqui o Sebrae? Tem muitas pesquisas sobre isso. A maioria dos negócios que começa 2, 3 anos no máximo, por algum problema, falta de orientação, falta de informação, esse negócio acaba fechando. Normalmente entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, né? Estou aqui com um grande empresário da cidade, né? Que sabe do que eu estou falando. Há muitos anos no mercado, dele deu certo. Exatamente. E eu comecei tudo errado, pior é hoje conversar. Mas a sua experiência então vai ser... Vai ser válida, né? Para a gente poder discutir isso. Então quando você pensa hoje no mundo, né? Na cidade de Santos, no mundo hoje de uma forma geral, acho que a primeira coisa que as pessoas precisam parar de fazer, na minha visão, é parar de entregar o currículo lá, né, em tal lugar, procurando emprego. Porque hoje a gente continua procurando emprego, a gente continua procurando as oportunidades da mesma forma que a gente fazia há 10, 20, 30 anos atrás. Só que o mundo mudou. E as profissões do século XX ainda, né? Isso, e as profissões mudaram, e as necessidades hoje são outras, né? A gente estava conversando aqui antes do programa, né? Qual era o nosso grande passeio, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. Chegava sabadão, domingo, a mamãe trocava a gente, colocava aquela roupa bonita, né? A gente pegava e ia para onde? Para a cidade, para as lojas americanas. Isso, pegava o trólebus. Pegava o trólebus. Outros pegavam outras conduções vindo de outros lugares e parávamos lá. Chegávamos às 8, 9... Lojas americanas, lojas brasileiras, comia um cachorro-quente, lojas americanas. Da loja americana. Tinha tudo que você imaginava, desde produtos de limpeza, higiene, roupa, ou seja, você tinha uma loja sensacional, a gente tomava o sorvete, comia o sanduíche, ou seja, passava aquele dia sensacional, quando dava 2, 3 horas voltava para casa e estava tudo certo. Hoje mais alguém faz isso? Não. Não. Por quê? Porque o mundo mudou. Então as lojas americanas abriram capital, houve um investimento maciço dentro da loja, ela mudou, ou seja, ela veio para perto das pessoas porque ela sentiu essa necessidade de estar próxima, então ela abriu várias lojas em alguns pontos da cidade e dessa forma ela vai muito melhor do que ia com aquela grande loja lá. Quando você traz essa realidade para o profissional, ela é exatamente a mesma. Então, ou seja, hoje o mundo mudou, não dá para você continuar procurando as coisas da mesma forma. E aí você precisa empreender. Para empreender, ou seja, para você trabalhar como empreendedor, né, eu estou aqui com você, você sabe disso, não é algo fácil. Não. Não é algo simples. Quando você traz essa realidade para o Brasil,
Menos ainda, né? Por quê? Porque você tem impostos, você tem uma série de situações, você tem uma série de coisas que te prejudicam, né? Na contratação e na compra. Se você trabalha com um produto importado, mais ainda, né? Ou seja, então você tem uma série de questões que são importantes e são de relevância. Então, assim, para você empreender, você precisa ter o quê? Na minha visão, já inicialmente, você precisa ser um cara persistente. Né? Não um cara insistente, uma pessoa que insiste, faz tudo da mesma forma, que é o que a gente acabou de falar, mas um cara que busca alternativas diferentes para trabalhar a mesma coisa. Quando você iniciou o teu negócio, né, se você olhar para ele lá atrás e olhar para ele hoje, ele é da mesma forma? De forma alguma, muito diferente. Muito precisa ser corajoso também, né? Isso, precisa ter coragem, precisa ter força. Então, assim, você precisa ter um plano. Né? E tem que estudar sempre, né? Sim. É uma coisa que a gente... na realidade, empresário, uma coisa que eu vejo, desculpa te interromper, mas é o que eu vejo, só aproveitando esse gancho, a gente tem que estar estudando todos os dias. O estudo é fundamental. Com certeza. Então, assim, você pensa assim, você precisa da persistência, né? Você precisa de um plano, mas esse plano necessariamente vai passar por replanejamento. Então, ou seja, o plano inicial dele não é mais hoje, exatamente no dia de hoje, o que era quando ele iniciou lá atrás. Por quê? Porque passou por processo de replanejamento. Então, você precisa se mudar, você precisa ter esse plano e trabalhar em cima dele de acordo com a realidade que você está vivendo. Então, hoje a gente vive uma realidade, supostamente, que a gente está em crise, né? As pessoas falam em crise. Mas eu citei para vocês aqui alguns exemplos de empresas que estão vendendo muito, mas muito... E também, Moisés, eu nasci em 1971, nós temos mais ou menos a mesma idade tudo aqui. Eu nasci, eu acho que a primeira palavra que eu aprendi era crise. Crise. Só vivia em crise, era a crise do petróleo, crise não sei do que, aí teve o governo militar, quando sai para a democracia vai melhorar, aí quando veio a democracia, veio o Sarney, morreu o Tancredo, e plano verão, plano não sei o que, aí veio o Collor, o negócio foi para lá para baixo daquele problema. Eu só vivi no Brasil... Só escutei falando da palavra crise. Se a gente for depender, olha, agora tá bom, aliás, daí passou o tempo. É bom, eu tenho uma experiência, porque eu abri meu negócio sem ter maturidade, talvez, de abrir o negócio no sentido de eu não tinha a malandragem no bom sentido, né? A malícia do negócio. Eu não tinha experiência nenhuma. Quantos anos você tinha? Desculpa, você pode... Não, posso. Mais ou menos? Olha, foi em 96, eu tinha 25 anos. Eu dava aula... De desenho técnico mecânico, fazia engenharia mecânica na época, fazendo Santa Cecília engenharia mecânica, e eu fiquei desempregado. Eu não tenho muito... Seu caso é um caso orgulho, clássico do tema desse programa. Clássico, eu fiquei desempregado, não sabia o que fazer. É interessante até o que aconteceu. Eu fui para pedir um abatimento, uma bolsa na faculdade. E a secretária, na hora lá, da pessoa que era responsável, que é a dona Emília, eu posso falar, que é uma pessoa que auxiliou muito no começo, a gente já vai encontrando pessoas que vão... Uma grande pessoa, dona Emília. Acho nem ela sabe dessa história exatamente, mas tudo bem. E aí ela falou, você vem pedir bolsa? Tinha todo mundo ia pedir bolsa. Eu falei, não. Aí ela falou, se for pedir bolsa, esquece que todo mundo vem aqui... É o mesmo pedido. Né? Todo mundo pede. Aí eu falei, não vim pedir bolsa, vim fazer uma proposta diferente. Na hora eu bolei. Coisa assim da necessidade. Falei, posso montar uma banquinha no intervalo para vender material técnico de desenho para os alunos? Você estava desesperado. O negócio está... Na verdade, todo errado em todos os sentidos. E montei. Meu primeiro negócio era uma banquinha escolar no pátio do Santa Cecília. Por isso eu tenho muito orgulho de falar do Santa Cecília. Eu tenho muito... Foi quem te abriu a porta. A primeira empresa de vida lá dentro. Né? E vendia no intervalo material de desenho técnico. Os alunos que faziam... Na época eles trabalhavam no estombilística, no Cubatão, não tinham tempo para ir para a papelaria. E eu vendia aquelas coisas que faltavam, porque eu conhecia razoavelmente bem. Aí dali eu fui para um box rotativo, de 6 metros quadrados, muito pequenininho. No Supercentro? Não. Eu gostaria de ter no Supercentro, era algo inatingível ainda. Muito. Era um shopping rotativo, chamava Shopping The Box, na Marcílio Dias, com a Otto Feliciano. Certo, ainda tem até hoje. E era a menor loja do shopping, que era pequenininho, tem até hoje. Hoje se chama... Bom, esqueci o nome. Eu digo o lugar. O centro de lojas ainda tem. Tem até hoje. E comecei ali. E na realidade não deu certo como vender material técnico ali, que não tinha nada a ver com o da faculdade. Fiquei na faculdade uns 3 meses, na realidade. E tinha que sair dali, porque era provisório.
Aí comecei a tirar xerox, fazer tudo que perguntava se fazia, eu fazia, porque tinha um cartório ali em cima, então a gente ia fazendo. Verdade. Na realidade, assim, eu comecei sem planejamento, eu comecei sem perspectiva, eu levei acho que uns 10 anos para falar, puxa, eu estou no caminho certo. Não é bom da forma que eu comecei. Eu comecei aos trancos e barrancos, realmente. Quem falava o que queria, e assim foi seguindo. Daí montei papelaria, montei arte técnica, lá no boxezinho. E aí fui indo. Diz que o segredo do negócio é o fui indo, né? Você foi indo. É a persistência é o fui indo. que o Moisés É o fui indo. É um dos passos, né? Que é você ser persistente. É, né? persistência Você ter... é uma coisa que é louca, né? Na realidade, eu não tinha capital, eu não tinha nada. Não tinha nem conhecimento. As pessoas em volta que iam explicando como fazer. É assim, assado, ó. Eu fui aprendendo nos trancos, Na raça, não na forma raça. que o Moisés está falando que é certa. Talvez eu tivesse ido melhor se eu soubesse antes. Ou não. Né? Ou não, a gente não sabe também. Mas essa persistência é importante. Porque hoje, para você empreender, é fácil. É fácil empreender. Sim. Né? Você tem que conhecer bem o seu produto, atender muito bem o seu cliente, ter um preço competitivo e tem mais algumas coisinhas que são importantíssimas. Conhecer bastante direito tributário, contabilidade, conhecer direito, para você saber como você vai contratar seus funcionários, conhecer parte de propaganda, conhecer toda a parte do Código do Consumidor. Você tem que saber como construir, porque na realidade você vai uma hora ter que construir alguma coisa. Tem que conhecer a parte elétrica, a parte hidráulica. Você tem que conhecer como funciona realmente uma empresa. No final das contas, é tanta variável, A equação não fecha. que o fácil eu só contei para melhorar no começo, só para nos estimular. O que é mais louco é você entender como funciona o país. Você vai lidar com o governo federal, governo estadual, governo municipal, com as empresas, tem que saber a parte de contabilidade toda, código empresarial todo, você tem que conhecer a parte de direito do trabalho toda, direito do consumidor toda, você tem que conhecer tudo. Daí a importância por isso que eu falo que tem que estudar. Do estudo. Eu fui fazer uma outra faculdade que foi Direito. O estudo, na verdade, é o conhecimento, não é? É você. E não basta só isso. Se aprofundar. E depois de tudo isso, pode ser que você vai abrir e vai tudo errado. Não é. Não é uma ciência, não é uma ciência exata, porque você precisa ter essa persistência, precisa ter o que ele não falou. Ele não falou a palavra, né? Mas ele deixou claro em todos os passos que ele disse, que é ter paixão. Né? Você precisa ser apaixonado por aquilo que você faz. Se você não for apaixonado pelo que você faz, sai do que você está fazendo. Eu sei que pode parecer uma loucura, né? Quem está me escutando, imagina, Moisés, não dá, cara, é impossível, eu não posso. Nós conversamos antes a gente ainda falou, começar uma pessoa que fez uma loucura. Mas são de pessoas loucas assim, né? E aí a gente está falando aqui para essa pessoa, né? Não importa onde ela esteja, mas são de pessoas loucas assim que o mundo precisa. Né? São pessoas assim que são as pessoas que transformam o mundo. Que deixam algo de verdade para as outras pessoas. As pessoas que não são loucas, né? Assim, as pessoas que fazem do mesmo jeito, que se permitem ser cair naquela rotina por conta de uma situação que está pagando as contas. Isso, não funciona. Ele estava falando, eu estava lembrando aqui da minha vida, porque assim, não foi igual, mas foi muito parecido. Eu dava aula em escolas. Eu dava aula em 2 escolas. E aí eu queria ser consultor empresarial. Eu queria fazer exatamente o que eu faço. Só que eu não tinha a menor ideia de como eu fazia isso. Mas eu sabia que é isso que eu queria para a minha vida. Que eu queria transformar a vida das pessoas, que eu queria tocar as pessoas, que eu queria receber um dia um e-mail, um telefonema, como eu recebo hoje, e a pessoa dizendo, cara, você mudou a minha vida. E eu sei que não foi eu que mudei a vida dela. Eu só falei algo. E aí ela pegou aquele algo e transformou aquilo numa mudança. Que a solução está dentro da gente mesmo. Claro, sempre. A solução para a tua vida está aí. Para mim está aqui, para dele está aqui. E aí eu lembro que eu estava com 2 escolas, né? E aí eu falei, eu não tenho tempo, como que eu vou, né? Eu preciso de tempo. E aí eu cheguei numa escola, porque tinha uma coordenadora da escola, vou até falar o nome dela, a Lília, se ela estiver me ouvindo, que ela falava assim, Moisés, isso é um desperdício, cara. Ela falava assim, sai daqui, vai trabalhar em outro lugar, vai fazer outra coisa. E a primeira vez que ela me falou isso, eu cheguei para ela e falei assim, né? Eu falei, o que está acontecendo? Vocês estão pensando... Vocês querem me mandar embora? Porque eu não acreditava que eu era esse desperdício. Ela olhou para mim falando aquilo e eu não acreditava. Como assim eu sou um desperdício? Uma forma cortês de dizer, ó... Isso, olha, talvez... Isso. E aí, quando eu decidi que eu ia fazer, né, o que eu faço, eu cheguei na Lília. Eu falei, Lília, eu preciso fazer um acordo.
né? Eu preciso ser mandado embora, eu preciso sair, eu preciso, né? Eu vou fazer o que você falou, não vou ser mais um desperdício, né? E aí eu resolvi lá com a escola resolveu, fizemos o acordo, pronto, saí. Né? Aí, feliz da vida, agora eu falei, agora eu vou pegar esse tempo que eu tenho e vou fazer o que eu quero fazer. Aí, no dia 16 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, a outra escola me chamou para conversar. Você tinha feito a proposta para outra escola também? Para outra. Não, para outra não. Ah, porque não. Assim, Tá. Porque aí eu mantinha aquele valor. Um pé no barco, Isso, assim, um pé em cada lugar. Então, você fez né? uma meia loucura. Isso, uma meia loucura, né? E porque a gente fica com aquele receio, né? E aí, no dia 16 de dezembro, a pessoa que, não vou falar o nome dela, mas assim, ela sabe quem é, me deu o maior presente que eu recebi até hoje na minha vida. Depois desse presente, eu lembro da minha bicicleta quando eu tinha 10 anos, que estava em cima da cama dos meus pais. Esse foi o maior presente que eu recebi. No dia do meu aniversário, é óbvio que ela não sabia disso, ela me chamou e falou, professor, o senhor sabe o que a gente, né, vai conversar? Eu falei, não, nem imagino. Ela falou, a gente vai dispensar, né, a gente não vai precisar mais do seu serviço aqui na escola. Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Já tinha saído de uma, tinha saído na de certeza uma, que ia ficar na outra, que eu ia me manter. E aí eu falei, caramba, como eu sou burro, né? Porque eu não fiz o acordo nessa aqui e me mantinha... Mas você não tinha como saber. Não tinha como saber. Só que foi a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Porque eu peguei esses dois valores e comecei a trabalhar. E eu não tinha outra possibilidade que não fosse fazer o que eu tinha que fazer. Então, ou seja, eu era apaixonado pelo que eu fazia. Eu era persistente, eu tinha um plano. E eu comecei a ir atrás, porque eu falei assim, com o dinheiro que eu vou receber, eu tenho 2, 3, 4 meses no máximo. Depois disso eu estou frito, sem um tostão no bolso. E eu comecei a ir atrás de empresas. E fui atrás de uma, e fui atrás de outra, e fechei uma empresa e comecei o negócio. E aí a coisa foi crescendo, 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 até que um determinado dia eu estava ganhando 11 vezes mais do que eu ganhava dando aula nas escolas. Aí a persistência. Mas é difícil isso, né, Moisés? É muito, porque você assim, recebe mais não do que sim. Né? Ou e seja, muitas pessoas vão contra você também. A bendita loucura. Comigo. Não, você é louco de fazer isso. Não, aconteceu muito comigo. As pessoas desestimularem. Pessoas que querem o seu bem, que eu tenho certeza que pessoas que queriam o meu bem, mas estimulam. Fala assim, olha, não faz isso. Deixa pra lá, isso não dá futuro. Não faz isso aí não é um bom negócio, isso não é bom. É faz muito um comum. concurso público. E outra coisa, sim, exatamente. exatamente. Como você falou, não são pessoas que querem o nosso mal, querem o nosso bem. E a estabilidade do concurso público. Exatamente. Faça um concurso do Banco do Brasil, da Caixa. Perfeito, Guto, perfeito. Só muda o endereço. Só muda o endereço, me exatamente. mandaram entregar currículo num jornal conhecido aqui na cidade. também, vai lá. Entrega lá o Exatamente. Mas a coisa que eu vejo é o seguinte, primeiro, você tem que ter paixão, sem dúvida nenhuma, você tem que estar sempre apaixonado por aquilo que você faz. Aquilo tem que deixar você feliz, claro, porque a sua felicidade é que vai transbordar e na realidade as pessoas vão comprar sempre um estado de felicidade. Eu acho que o horário permite, tem que ter tesão no que faz. Tem. Falar a linguagem, claro. A palavra tesão no que você faz, no bom sentido da palavra. No bom sentido, é claro. Até no mal. Também, não tem mal, essa palavra é isso mesmo. E aí é justamente isso, você tem que ter essa vontade, esse gosto. Eu gosto de fazer isso, é uma coisa que me dá prazer absurdo. E eu gosto de atender cliente, eu gosto das pessoas, eu gosto dos funcionários, eu gosto... Você falou uma coisa importante, eu não sei se estava no ar quando você falou que as pessoas têm que pagar bem o seu funcionário. Os funcionários têm que fazer parte dessa tua prosperidade. Eu acho fundamental isso. Eu tenho orgulho de pagar muito bem meus funcionários. Eu acho que não é porque você ganha bem que você trabalha bem. Pode ver que você tem Câmara dos Deputados, eles ganham muito bem e trabalham muito mal. Mas é porque você ganha mal, você acaba trabalhando mal. Não é porque você ganha bem que você trabalha bem, mas se você ganha mal, normalmente, claro, tem exceções a tudo, a regra é você trabalhar mal. Você não tem estímulo, você não tem, você não é valorizado. Você não se sente parte daquela engrenagem que vai criar prosperidade. Uma coisa que a gente tem que entender muito sério nas empresas é que uma empresa tem uma função social. Isso é importantíssimo você entender. A função social da empresa. Tem todo um leque de coisas que você tem que colocar ali. Além disso, antigamente tinha uma cultura da empresa que a empresa era pobre e o empresário era rico. Ou seja, ele tirava dinheiro da empresa, morava bem, comprava carro bom, viajava bem, comprava roupa cara, fazia tudo mais, e a empresa minguava.
De 2 em 2 anos ele falia, abria uma outra... Também, assim, além das fraudes em Sim. si, mas havia essa cultura do cara se falar, eu sou um empresário, eu tenho muito dinheiro. Hoje um pouco mudou isso. O empresário tem uma certa humildade e simplicidade. E o dinheiro tem que estar na empresa. Na verdade, o resultado que você vai aferir, aquele dinheiro que entra, não é seu. É da empresa. Você tem que começar a entender a cabeça jurídica da coisa. E você vai aferir 2 coisas. O prolabore, que é o dinheiro para você trabalhar. O prolabore não é lucro, não é salário. O prolabore é o dinheiro que você vai receber para você ir trabalhar, que você vai pagar a tua condução, pagar o seu almoço. É o dinheiro pro trabalho. Esse que você vai aferir todo mês. Pró-labore. Pró-labore, para o trabalho. As despesas para o trabalho. E a cada 3 meses você faz um balanço, você vai separar a parte da empresa e você, de acordo com o tipo da empresa, de uma série de fatores que aí um bom consultor vai saber explicar exatamente o que você tem que fazer, a quantidade que você vai ter que retirar, você vai poder fazer uma retirada sua, separada. E a empresa tem que ser forte, e o empresário tem que entender que ele não é rico. Ele pode até vir a ser rico, mas a empresa tem que ser sempre o primeiro lugar. Que muita gente descapitaliza a empresa. Às vezes a pessoa coloca a empresa por uma vaidade. Tem muita gente que olha para a empresa, eu tenho que ter a maior, não sei o quê, mas não por uma questão que aquilo vai ser saudável, mas para aparecer, status. Aparecer. E você tem que ter hoje, principalmente, lutar por um custo fixo baixo. Saudável, mas baixo. Então você tem que procurar de todas as formas. Eu só aprendi com um empresário muito famoso aqui de Santos, e ele colocou isso de uma forma que me ensinou, talvez sem ele querer me ensinar, mas ele me ensinou que você tem que ter um custo fixo extremamente reduzido. A hora que você puder ser conservador, inclusive, nesse ponto. A hora que você puder ser seu imóvel próprio, tenha. Mas não vale a pena, vale mais a pena alugar, talvez um certo tempo valha, mas a longo prazo não vale. A conta do português da padaria funciona muito bem em algumas coisas. Eles são o maior exemplo disso. É estável, o negócio é sólido. Então você tenha seu imóvel, procure comprar o seu imóvel, uma hora você vai conseguir comprar. Tenha metas claras para você, olha, eu vou ter que chegar lá. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu passei anos sem comprar um sapato novo. Há bem pouco tempo. Enquanto eu não construía a loja, de ficar naquele... tudo para mim era saco de cimento. Qualquer referência para mim era saco de... isso vale tanto saco de cimento. Isso aqui... Então você tem... Sapato, não, a tudo. Calça, sandália de saco de cimento. Então, essa persistência que o Moisés colocou perfeitamente, a paixão, você tem que... Todo mundo é possível empreender. Todo mundo pode empreender. Tem gente que vai ser mais difícil, tem gente que vai ser mais fácil. Tem uma questão de técnica, sim, que é uma coisa que às vezes às vezes a pessoa é muito boa para fazer aquilo, mas não consegue administrar. Sim, a pessoa tem que ter... Ou ao contrário, né? Muito boa administração, mas na hora do vamos ver é ruim. Né? O cara vai muito naquela, eu vou fazer um negócio muito engessado às vezes. Isso é habilidade, né? Que é um outro passo também, um passo assim importante para, assim, ou você tem essa habilidade, né? Ou você treina. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir alguma palestra do Oscar, né? E o Oscar que jogava basquete, né? Mas eu já imagino. Ele e a Hortência têm mais ou menos a mesma mentalidade. É só o treino que vai trazer a excelência. E os caras treinavam. Ele até brinca, né? Eu acho que o horário não permite, mas ele dizia, mão santa é o caramba. Ele falava, não é mão santa, ele falava, é mão treinada. Depois do horário do treino normal. Eles treinavam lá 2 horas todos os dias. Ele ficava mais 1 hora, 1h30, às vezes com a esposa. A esposa ficava pegando a bola para ele, passava a bola para ele chutar. Passava a bola para ele chutar. Mas não é só treino. Não é só treino. É você ter essa habilidade. Mas o treino é a persistência aliada. Eu posso treinar, pode treinar desde o começo da minha vida. Eu nunca vou ser seu Neymar, não tenho a menor capacidade de... Não, mas no caso o Oscar tinha afinidade, já tinha, mas aprimorou. Não é só aquilo, né? Essa habilidade, isso que ele tem está no DNA. Assim, não é qualquer um que pode ser empreendedor. Tá? Não é qualquer um que tem capacidade para ser empreendedor. Mas esse treino, o que é esse treino? No caso do Oscar é lá, ficar chutando. No caso dele é ficar lendo. É ir atrás de uma faculdade, é se formar novamente, buscar informação. Então, ou seja, ele está treinando, ali ele tá ficando melhor que eu. Então, se a gente abriu a empresa juntos, eu e ele começou a ficar 4 horas por dia melhor que eu, porque ele está todo dia à noite estudando. Então, depois de uma semana, ele não está mais 4 horas, ele tem 20 horas a mais que eu, que não estou estudando.
Depois de 2 semanas, são 40 horas a mais, que ele é melhor que eu. Imagina isso num ano, 2 anos. Imagina o Oscar 1h30 todos os dias depois do treino. Ele ficou horas e horas muito melhor que os outros. Aí quando chega na final do campeonato, quando o Brasil foi campeão pan-americano em cima dos Estados Unidos, nos Estados Unidos... Pan-americano de Indianápolis em 87. Que foi algo sensacional, o Brasil perdendo, a bola vai na mão de quem? Na mão do Oscar, é óbvio. Se tinha alguém que era capaz de meter aquela bola, era o Oscar. Não tinha outra pessoa. Tinha jogador brasileiro, e se você pegar isso no YouTube, tá lá no YouTube, desmarcado. O Oscar tinha 3 caras marcando ele, mesmo assim... Justamente porque o adversário sabia que ele era o cara da diferença. Sabia. E aí quando ele subiu, ele não subiu com aquela bola. Ele subiu com aquelas horas, com aquela carga toda de treinamento, com a certeza de que ele ia acertar, porque ele estava preparado para fazer aquela cesta. Então, ou seja, ele tinha habilidade, ele tinha realmente uma habilidade em comum, mas ele tinha um treinamento também em comum. Ele se preparou para aquele momento. Moisés, você está falando uma coisa que eu sempre escuto. Ah, foi sorte. Isso foi sorte. Sim. Eu vi uma definição uma vez de sorte, que é quando o preparo encontra oportunidade. É mais ou menos o que você está colocando, né? Você tem que ter preparo. Sem o preparo, talvez você até consiga alguma coisa, mas aquilo é volátil, é provisório, aquilo realmente foi sorte, né? Aquilo foi uma coisa casualística, foi casual aquilo acontecer. Mas se você tiver preparo, a oportunidade vai aparecer. Sim. E todos os dias aparecem milhares de oportunidades. O empresário que eu vejo como um grande, tem vários no Brasil, aliás, o Brasil é um celeiro de empresários, apesar de tudo remar contra, apesar de as próprias pessoas na faculdade terem essa ideia, eu vou sair e vou prestar um concurso público, é muito comum a pessoa ter essa visão. Mentalidade. Essa mentalidade. Nos Estados Unidos, a grande maioria quer abrir uma empresa, quer empreender. E aqui no Brasil é o contrário. Por quê? Porque tem todas as dificuldades no meio, periféricas que não são do negócio. Você não deveria ter uma dificuldade de você querer pagar o imposto. É complicado para você querer pagar o imposto. Queria ser dificuldade para se vender a facilidade. Deveria ser fácil você abrir uma empresa seguindo as regras claras. Mas não é tão fácil assim. As regras não são claras. Mas, de qualquer forma, o Brasil é um celeiro de grandes empresários que lutam muito todos os dias. Um que eu vejo de uma forma interessante, que é um cara da nossa idade também, que é o dono da Cacau Show. Sim. O cara começou vendendo ovos de Páscoa em várias pessoas, porta em porta praticamente, comprava de outros lugares, até que um dia ele teve um problema que o cara não entregou, perto de uma Páscoa, não entregou, o fornecedor dele não entregou os ovos de Páscoa. E ele teve que bolar e ele mesmo fazer na cozinha de casa e fazer os ovos de Páscoa na cozinha de casa. E começar a fazer os ovos e começou a aprender e não depender de um fornecedor, que talvez seja uma regra também, isso não depender de um só fornecedor, tem uma regra básica que a gente vai aprendendo nas duras penas. Ele também aprendeu nas duras penas. E aí ele continuou e foi crescendo e hoje é uma das maiores, é a maior rede de lojas do mundo de chocolates. É uma coisa louca se pensar nisso. E ele começou no quintal de casa. Começou na cozinha de casa, com uma dificuldade muito grande. E ele veio viu uma palestra dele há bem pouco tempo, que agora ele teve a oportunidade de comprar o primeiro carro zero dele, já como um sucesso, um case de sucesso mundial. Ele investia tudo na empresa, né? Você falou que ele capitalizou a empresa. Senhores, o programa está muito bom, mas nós precisamos fazer um rápido intervalo. TV com Debate volta já já. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros e com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que
que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. TV Com Debate dessa segunda-feira volta. Antes da gente retomar o nosso papo, que está muito bom, com Moisés Fernandes, consultor empresarial, e o empresário João Vilela, eu quero mandar os parabéns, porque na sexta-feira fez aniversário a Carolina Garcia, filha da dona Irene. Parabéns, Carol, muitos anos de vida, saúde, paz, dinheiro no bolso, mas que o bolso seja grande para caber bastante dinheiro. Um beijo para dona Irene, para o seu Luiz, a Carolina lá no Imbaré. E hoje, não vou falar a idade, né? Mulheres, a gente diz que mulheres completaram mais uma primavera. E hoje completa mais uma primavera Carolina, mais a Carolina Santana que já veio aqui no nosso programa, a filha da dona Tereza. Carolina mora lá na Aparecida. Um beijo, Carol, um beijo, dona Tereza. Espero que quando eu for aí para casa da Carol, que ainda tem alguma coisa para eu comer, para eu beber, porque eu fiquei sabendo que logo depois do TV Com Debate vai ter um petit comitê de comes e bebes lá na casa da Carol. Agora falei no ar, acredito que esse petit comitê vai aumentar um pouco. Mas de qualquer forma fica aqui o registro, parabéns, um beijo, muita saúde e paz para vocês duas. Senhores, quem vai empreender precisa de dinheiro, seja em que atividade for. Como captar esse dinheiro? É indo já procurar novos clientes? Como procurar esses novos clientes? Como identificar possíveis clientes? Muita gente pensa que, puxa, só vai ter um dinheiro para me dar um grande empresário, um médio empresário. As pessoas menosprezam ou não dão a devida importância também para o pequeno comerciante. É por aí? Assim, tecnicamente falando, você precisa de investimento, né? Você precisa de dinheiro, mas eu vou me atrever a dizer que você não precisa de dinheiro para você empreender. Maravilha, então por favor. Para você empreender, você precisa ter uma boa ideia. E aí eu vou te dar um exemplo de um cara grande, né? Chama Sylvester Stallone. Né? Sylvester Stallone tinha uma ideia, né? Ou seja, ele faliu. Ele morou 3 dias na rua, ele passou por muitas dificuldades e passando um dia na frente da televisão, ele viu a luta do Muhammad Ali contra um
Deve ter X. sido com o Muhammad Ali ou o George Foreman. Pode ser que seja. Assim, ou o Joe Frazier, um dos dois. Mas eu não lembro o segundo. Mas o Muhammad Ali a gente lembra, né? Ou seja, Sim. então ele viu essa luta e se inspirou em fazer o filme Rocky. Então ele ficou por mais de 20 horas seguidas escrevendo o roteiro do filme. Aí ele passou, depois ele voltou a dormir, continuou escrevendo o roteiro do filme, elaborou o roteiro e começou a procurar alguém que fosse capaz de investir, bancasse essa produção. Mas eu me atrevo a dizer que não precisa do dinheiro, por quê? Porque ele tinha uma ideia. E uma boa ideia. E acreditava naquela ideia. Era um apaixonado, um maluco, né? Um cara... E ele foi atrás, porque ele não queria só que o filme saísse, ele queria que o filme saísse e que ele fosse o ator principal. Ainda tinha esse outro detalhe. Isso, só que ele nasceu com paralisia de face, né? Sofreu bullying na escola, passou por uma série de situações, então, ou seja, ele não poderia, supostamente, ser o ator principal daquele filme. Ainda mais um lutador de boxe, né? É isso, um cara que fala torto, fala esquisito, né? Ou seja, paralisia facial. Né? Paralisia facial, ou seja, ator de Hollywood, né? Não é ator de Santos, né? Da Globo, não, estamos falando de Hollywood, né? Ou seja, os caras onde existe o melhor do cinema. E aí ele foi atrás de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e conta a história que ele passou por dezenas e dezenas e dezenas de produtores. E os caras diziam não, que é a história do não. Isso não vai dar certo, ainda mais você. Imagina, você nem pensar, né? Até que um determinado dia, um estúdio olhou para ele e falou, ok, a gente compra o roteiro por 120 mil. Mas não vai ser você tem paralisia facial, você não fala bem, você não vai rolar, o filme não vai ser... Você não é o estereótipo do lutador, do vencedor, né? Ou do artista, né, de Hollywood, né? E ele não aceitou. Por quê? Porque ele tinha uma ideia fixa. Que ele acreditava na ideia que ele também fazia parte. Que ele fazia parte. E detalhe, para ele fazer esse filme, num determinado momento, ele vendeu o cachorro dele por $25. E isso é verídico. Ou seja, porque ele não tinha como alimentar. Ele não vendeu o cachorro porque ele queria dinheiro. Ele vendeu o cachorro porque ele não tinha como alimentar o cachorro. Não morrer de fome. O cachorro não morrer de fome. Por $25. E aí ele foi atrás. E aí, num determinado momento, ofereceram 350 mil. Então, ele já tinha a comprovação, a recomprovação. Né? Ou seja, você não é bom, mas nós pagamos pelo roteiro. Né? O roteiro é bom. O roteiro é bom. A segunda vez, ele pegou, colocou embaixo do braço e foi atrás. Até que pagaram $35 mil para ele fazer o roteiro e ser o dono e ser o ator principal do filme. E a história todo mundo conhece, né? Se tornou o maior ator na época da história de Hollywood. O filme ganhou melhor filme, melhor ator, melhor roteiro, melhor diretor, ou seja... Filme... Sem dinheiro e persistente. Isso, mas o cara foi atrás, ele tinha persistência, ele era apaixonado pelo que fazia e tinha uma outra coisa que eu acredito que é fundamental para quem quer empreender, ter gratidão. Você tem que ser grato, né, pelo que você é, pela tua história, pela tua caminhada, pelas pessoas que estão com você, que te ajudam, que te ajudam. Estão ali principalmente nos maus momentos. Isso, que são teus colaboradores. E aí eu brinco, né, que ele era um cara extremamente grato, porque isso é verídico. Ele foi atrás do cachorro que viveu com ele para recomprar o cachorro. E sabe por quanto ele recomprou esse cachorro? Por $15 mil. Que já era famoso. E porque o cara não queria vender. Ou seja, o cara não queria revender para ele. O cachorro era bom. Então, ou seja, esse cara era um cara de verdade, é um maluco, né? Um cara apaixonado pelo que faz, é um cara grato, um cara que tinha um plano, né, bem definido, tinha persistência, inteligente emocionalmente, porque uma pessoa que passa por todas essas situações tem que ter a inteligência emocional, tem que ter autocontrole, tem que ter autoconhecimento, tem que saber exatamente onde quer chegar, porque a maioria das pessoas não sabe onde quer chegar e na primeira porta fechada desiste. Pega o plano e põe embaixo do braço. E fala, não era para ser, eu vou prestar concurso. Ou precisa disso, precisa daquilo, precisa... E, na verdade, não precisa. Você precisa, de verdade, acreditar que é possível fazer. E mais que isso, você precisa mostrar para as pessoas que estão do teu redor que isso é possível fazer. Que você é capaz de fazer aquilo que você está falando. Isso, e isso é importante. Eu lembro de uma vez... que eu estava com a minha filha e entrando no prédio, e aí ela foi apertar, sabe aquele botãozinho que você aperta para abrir a porta? E ela foi apertar, e ela, pequenininha de tudo, devia ter uns 2, 3 anos no máximo. E aí passou um senhor do prédio mesmo e olhou para ela e falou, você não consegue. Mas aquilo me ferveu.
Ferveu a tampa, foi até a tampa. Como assim não consegue? Quem é ele para dizer que minha filha não consegue fazer algo? Ou seja, porque não é informação, não é o tipo de informação que eu dou para ela. É óbvio que a gente tem que passar a realidade, mas que a gente tem que mostrar que a gente, com esforço, superação, com ajuda, a gente é com capaz. Com persistência, a gente é capaz de fazer. Aquele dia eu estava de terno e gravata, eu ia dar uma palestra e eu falei, se precisar deitar no chão, eu vou deitar, ela vai subir em cima de mim e ela vai apertar. E eu vou mostrar para ela que com o tempo ou com a ajuda, ela é capaz de fazer aquilo. Mas, pasmem, ela sozinha conseguiu. Ela conseguiu. Porque eu chamei ela e falei, Júlia, vem cá, vai lá e aperta lá. Agora você vai... E ela parou, ela chegou a ter dúvida, assim, mas o cara disse que eu não conseguia. Mas eu estava dizendo para ela que ela conseguia. E aí ela ficou em dúvida. Eu falei, não, vai lá e aperta, filha. Quem acreditar, né? Isso. E aí ela foi e levantou o pezinho lá e apertou o negócio. Só que a sinapse que isso causou nela, ou seja, a intensidade com que isso vibrou dentro dela foi incrível, porque no dia seguinte ela foi na minha mãe e falou do negócio, ela falou para a mãe ela conseguiu ultrapassar um limite que talvez nem ela conhecesse. Isso. Mas você falou uma coisa do Stallone. Tem um caso tupiniquim brasileiro, que eu conheci, inclusive, hoje é um dos maiores distribuidores de doces do Rio de Janeiro, chocolates e doces do Rio de Janeiro. E ele começou com uma história também muito parecida em termos de não ter dinheiro nenhum. Ele era motorista da Som Livre, motorista dos carros da Som Livre. Da gravadora. Da gravadora Som Livre, carioca. Ele morava na favela da Rocinha. Conheceu a mulher dele, era motorista, ela veio de Minas Gerais, uma excursão para a praia. Eles foram morar na favela, no barraco que eles moravam, que ele é motorista, só conseguiu morar lá. Foi mandado embora. Enquanto tem um dinheirinho, você ainda consegue ficar. E a gente sabe que favela, normalmente, comunidade, quando você está alugado o negócio, não tem esse negócio de reintegração de posse, nada disso. Não, não, é, pra fora é e acabou. toque de caixa, bem rápido. E botou ele para fora. A mulher estava grávida, ele foi morar na rua. Morou na rua, realmente, um cobertor. Ele falou, olha, é a pior coisa que existe. O nome dele é David, quem quer pesquisar, é um dos maiores distribuidores hoje de doces do Rio de Janeiro. Ele foi morar na rua com mulher grávida. Imagina a situação, você morando na rua, é o extremo não ter nada mesmo. Você não tem onde você ir num banheiro. Você não imagina uma situação de calamidade, uma pessoa que já teve um mínimo de uma coisa. Bom, ela começou a passar mal, foi num posto de saúde, o médico falou para comprar um remédio. Ela melhorou, na madrugada ela passou mal de novo, ele não tinha dinheiro, já estava naquela situação de rua, morando na rua, um porteiro do prédio vendo ela gemer, deu para ele, já estava amanhecendo, deu para ele um dinheiro para ele comprar o remédio. Ele foi para comprar o remédio. Na hora que ele passou em frente a um lugar que tinha para vender doces, um atacadista no Rio de Janeiro, ele falou, poxa vida, eu não estou com dinheiro para comprar para minha mulher e tem um soufflé que eu sempre fui vidrado em comer o soufflé, e tem um soufflé e é um chocolate que eu gosto. Ele foi lá e gastou o dinheiro que era para o remédio da mulher no soufflé. Mas ele não comeu, foi na rua e começou a vender no semáforo o chocolate. E vendeu. Voltou, comprou o remédio e levou para a mulher. E levou algo mais. E não pagou ainda o porteiro. O porteiro demorou uma semana para ele pagar. Aí ele voltava e comprava mais e vendia mais e continuou fazendo isso. Hoje é um cara que está muito bem de vida. Mas esse começo do menos zero, abaixo de zero, bem abaixo de zero, que ele não tinha aonde morar, não tinha nada, e ele conseguiu empreender desse menos nada, abaixo de qualquer nada possível. Né? E logo em seguida pagou, daí ele pagou muito bem, ainda deu um chocolate de presente pro porteiro do prédio. Lembra a história do Joãozinho e do pé de feijão, né? É parecido. Ele sai com os poucos feijões, com a galinha, né? Com a vaca. A família tinha uma vaca, era o último bem que eles tinham. Ele saiu para vender a vaca, no meio do caminho ele comprou os feijões mágicos. E aí, quando chegou em casa com os feijões, a mãe, o que nós vamos fazer com esses feijões? Aí plantou e... Mas essas fábulas... Subiu e era uma forma de você tesouro. Educar, talvez, a criança. Dizer que você pode chegar lá... Sim, Ou da formiga da cigarra, por exemplo, do La Fontana. Que você precisa trabalhar. Que você tem que trabalhar muito para você depois ter... São fábulas... Guardar, para você ter... Guardar o dinheiro, poder ter uma lá na frente, no momento de dificuldade. Isso é fundamental. A pessoa tem que ter essa noção. Porque às vezes a pessoa recebe um dinheiro, vai lá e torra tudo com coisas fúteis, inúteis.
e não se prepara para a empresa, que a empresa vai passar com toda certeza. A única coisa acho que o Moisés pode falar com toda certeza, que só tem incertezas numa empresa, me corrija se você não for falar isso. A única certeza é que você vai passar por oscilações. Toda empresa oscila. Aliás, não existe gráfico reto. Ó, essa empresa aqui está reta, que não existe, nunca vi isso. O capitalismo você vê cíclico, aquele né? gráfico que todo mundo sabe como é que funciona, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. E se você está subindo uma hora você vai estar descendo. É natural isso. Então você tem que se preparar para a hora que você estiver descendo. Sim, você precisa se você sempre pegar e tirar todo o dinheiro da empresa, uma hora você vai... a certeza que você vai ter que uma hora você vai passar por uma necessidade e você vai dançar. E se você pegar dinheiro em banco... Mas aí você pode... A não ser que você seja muito amigo do rei, você pegue naquelas condições que teve um caso... Tipo Porto de Mariel, em Cuba? Não, teve um caso, aquela empresária em São Paulo pegou com o Banco do Brasil... A Socialite, entre aspas. Isso. Eu ia falar, mas você já falou. Ela conseguiu uma taxa fantástica. Ninguém conseguiria aquela taxa, mas nós não temos esses atributos que ela tem, talvez. Exatamente. Né? Mas ela conseguiu algo que ninguém consegue. Um bom valor, com excelente taxa e prazo. Não, a perder de vista e com um valor que se você aplicasse o próprio dinheiro, você ganhava mais. Exatamente. Você pagava e ainda recebia ainda, né? Falando em valores, dinheiro de graça. Nessa equação, voltando um pouco, é fundamental também, você não pode descapitalizar a sua empresa, mas o seu trabalhador também tem que acompanhar a prosperidade da empresa. Porque senão não tem como você motivar um time, pedir para ele jogar para você, se o time não é bem remunerado. Porque é óbvio que as pessoas vão entre elas, poxa, mas a gente trabalha aqui e quem ganha é ele. Não pode, de jeito nenhum. Né? Ou quem ganha é o gerente, a gente não ganha. Você tem que saber distribuir o que você recebe. Essa talvez seja um dos grandes desafios que tem qualquer empresa, saber distribuir. E você tem que distribuir muito bem distribuído pelo mérito, pela qualidade. Eu sei que a justiça do trabalho nem sempre é tão clara para você fazer dessa forma, porque você distribui, às vezes você pode distribuir, tem hora que você não pode mais distribuir, às vezes você fala que incorpora no salário, às vezes complica muito nessa parte. Nós somos engessados no Brasil. A legislação Na legislação é extremamente... Não pense que você vai fazer do jeito que você gostaria que fosse no seu lugar. Né? Na realidade, é muito complexo a coisa. Mas, de qualquer forma, se você souber distribuir muito bem com os seus funcionários, souber dar o retorno adequado, pode ter certeza que você vai trabalhar com funcionários muito mais contentes, felizes, dedicados. Como diz no futebol, eles vão jogar pelo técnico. Vão jogar pelo técnico. Assim, o coach é técnico, né? O coach é o técnico, né? O coach, na verdade, desenvolve, né? Faz com que isso... A gente brinca, azeita, né? Para fazer com que faz as pessoas jogarem. Mas isso não existe, essas pessoas jogando, se você realmente não distribuir essa renda, né? Ou seja, se você não premiar pelo trabalho, pelo esforço, pela meta, né? Pelo sucesso. Então, assim, porque não é dividir o lucro pela divisão do lucro. Você tem que criar mecanismos para que esse funcionário seja motivado e atinja determinado objetivo. Exatamente. Não é só o dinheiro. O dinheiro também é importante. Não é só o dinheiro. O dinheiro é importante. Pelo dinheiro. Não é só o dinheiro. E tem pessoas que... a gente já trabalhou com tantas empresas, tem pessoas que não querem o dinheiro. Tem pessoas que às vezes querem aquele, parabéns, viu? Isso, já é Parabéns obrigado. Isso, um agradecimento sincero, sabe? Às vezes a pessoa não quer exatamente aquela quantia, às vezes um prêmio, às vezes uma tarde no cinema, e você tira a pessoa da empresa, manda ela para o cinema com a família. Uma viagem com a família, por exemplo. Às vezes vale muito mais que né? Eu lembro de uma empresa que a gente atuou aqui, que a gente trabalhou, que chegou no final do ano, na verdade no começo do ano seguinte, a gente fez uma viagem, fez um mini cruzeiro de 7 dias com toda a equipe, ou seja, os caras foram para a Argentina, conheceram o Uruguai, foram para o Sul, ou seja, mas por quê? Porque eles bateram uma meta e a gente fez com que eles trabalhassem e eles trabalharam dioturnamente, alcançaram
geraram resultado e fizeram assim, e aí fizeram uma viagem que foi aquela viagem dos sonhos. Eu tive a oportunidade de ir com eles, então foi algo assim sensacional. Você vivenciou esse prazer. Isso, essa alegria deles. E aí eles lá juntos, né, com os donos, ou seja, vivenciando. É óbvio que não é todo mundo que consegue fazer isso, não é todo mundo que tem essa habilidade para fazer isso, mas é importante quando você consegue ir e não tem dinheiro no mundo que pague isso. Essa experiência que essas pessoas viveram. Se você pegar essas meninas, trazerem elas aqui, né, porque era uma empresa que trabalhava com roupas, né, e tal, eu tenho certeza que o que elas ganharam em experiência, em conhecimento, ou seja, não tem dinheiro que pague. Cresceram. Cresceram. Algumas continuam trabalhando nessa empresa, continuam gerando resultado, continuam fazendo. Mas por quê? Porque a dona comprou a ideia. Né? Quando eu levei isso para ela, ela comprou a ideia, ela falou, mas vamos fazer. Se a gente alcançar esse resultado, e aí ela estimulou, ela buscou um resultado que realmente... Deu ferramentas. Sim, e era o resultado, não mas era aí algo também fácil. A liderança, né? Isso. E aí ela foi para cima, e o marido dela também foi para cima, o pessoal trabalhou, e aí no final a gente... Viram um resultado concretizado. Ou seja, voltaram com muito mais gás. Uma coisa também que eu coloco, não dependa de banco, não dependa de governo. O governo não vai ser seu amigo e o banco também não. A não ser pode ter certeza que você seja, né? Não, a não ser, mas daí justamente esses casos de corrupção que estão aparecendo, que o governo foi muito amigo, inclusive, que são esses casos que são ilegais. Uma outra coisa de empresa, procure fazer tudo dentro da lei. Procure um contador, né? Se for o caso de abrir uma empresa. Sem dúvida, mas independente do contador, que é importantíssimo, faça tudo dentro da lei. Tenha uma ética muito clara na sua cabeça. Seja muito claro na ética da coisa. Hoje mesmo a funcionária falou para mim, João, fluido de isqueiro, você não está trazendo, é um fluido para ele colocar no maçarico para fazer flambar a pistola para fazer o prato. E esse fluido é um gás. Eu falei, não, você precisa de uma autorização da ANP, precisa de uma autorização da empresa que vai transportar, é combustível. E isso demora. Eu estou pedindo, mas demora, tem um trâmite para fazer tudo isso aí. A empresa tem que trazer, tem que ser especializada nisso. Dá para fazer diferente? Dá. Eu posso simplesmente pedir e não fazer nada. Não alegar nada. Aí armazena em qualquer lugar aí, né? E aí vem de qualquer jeito e acontece coisas que acontecem de qualquer jeito. Armazena em qualquer container, então, de repente tem uma reação, explode. Sempre estar sabendo como é que funciona a coisa. Pode ter certeza que o gerente de banco não vai ser seu melhor amigo, infelizmente. Eu sei que tem muita gente de banco. Ele vai fazer você pensar que é a função, exatamente, é a profissão dele. Ele vai ter que te emprestar, mas o banco não depende dele, inclusive. Ele vai ter que dar metas, vai dar o retorno para o banco. É inerente da profissão, não tem questão disso, mas não acho que o banco vai te dar muita vantagem, não acho que o governo vai te dar alguma vantagem, muito pelo contrário, o governo puder... Se o governo puder te atrapalhar... Nossa presidenta, o Moisés falou agora de meta, né? Ela explicou como que faz uma meta no governo, né? Você pega a meta, deixa em aberto, e depois quando você chegar em algum lugar do mundo, você dobra a meta. Dos presidentes, é a que mais tem pérolas assim. Pérolas incríveis. Na realidade, nós somos exportador de pérolas presidenciais que nós vamos ela disse que ela está preocupada que agora o que preocupa é o desemprego. É que ela não soube colocar as pessoas certas no lugar certo. A começar por ela, né? Não, ela deveria colocar... O povo não soube colocar na verdade, a presidente no lugar certo. Ela tinha que ter colocado o Lula e o filho do Lula como ministros da Fazenda, que eles entendem muito, muito bem de negócio. Não, é sério. Eu nunca vi casos de pessoas e enriquecimentos tão rápidos, né? E eficiente, um negócio sério, uma coisa séria, não é uma coisa de qualquer jeito. Não, você está dando risada, mas você não sabe a capacidade dos caras de fazer a coisa. O que eu vejo com relação a isso, quando a gente fala de política, né, tem muita gente que me pergunta, né, fala assim, pô, mas é possível, né, fazer a mesma coisa que a gente faz numa empresa dentro de uma estrutura como a prefeitura? E aí tem muita gente que diz para mim também que não é possível, que não... E que vem e desanima e diz que não dá, e eu vejo isso hoje, tudo que está acontecendo no país... Eu vejo ao contrário, dá. Isso, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Inclusive, a gente tem conversado com algumas prefeituras para iniciar um trabalho nesse sentido, um processo, sabe assim, iniciar Mas eu acho que esbarra na questão do que a gente falou aqui, da motivação do trabalhador. Então, mas a gente servidor público, ele mas é possível. Mas você tem como motivar ele de uma outra forma. Você tem como criar mecanismos. Mas é que não é fácil. É que você tem uma questão no funcionalismo público, na minha opinião, que é a questão
que não acontece no serviço privado, que é a estabilidade. Mas mesmo assim, eu acho que se esbarra muito na questão da estabilidade. Eu vou te falar, eu sempre achei isso. Eu fui fazer estágio uma vez na Prodesan, que apesar de ser uma empresa de economia mista, os funcionários são concursados e ninguém era mandado embora, a gente sabe disso. Não existia essa... O Prodesan mandou tanto, nunca mandou. Era estável tanto quanto funcionário público. Eu fui fazer estágio de engenharia na Prodesan. E eu vi o contrário, o pessoal, funcionário público, trabalhando e trabalhando muito e bem. Aliás, eu vi na prefeitura muita gente, claro, você vai encontrar as exceções, mas eu vejo a grande maioria trabalhando muito e bem. Eu já não vejo assim como... Eu acho que é 49% e 51% para um lado e para o outro. Talvez. A gente não tem como medir isso, de mensurar talvez de uma forma, mas como o Moisés falou, é possível, é viável, mesmo porque as pessoas que estão trabalhando lá, elas vão passar grande parte da sua vida trabalhando naquele lugar. E elas vão querer desempenhar de uma forma que elas fiquem felizes. Sim. Você tem que achar o caminho para isso. Se você levar esse mecanismo para dentro de uma prefeitura, a gente tem até falado, não precisa nem ser para dentro de uma prefeitura, para dentro de um setor. Pega um setor, né, dentro da prefeitura e começa a atuar com esse setor. Mede os resultados, porque aí você vai ter resultados, porque você vai ver o impacto, né, principalmente num local onde de repente isso não é feito, né, e aí você vai ver esse resultado e aí você começa a expandir esse resultado. Então eu vejo isso como uma grande oportunidade, não só para pessoas que trabalham com consultoria de empresa, mas assim, para jornalistas, para empresários, pessoas que já são uma realidade dentro dos seus negócios, levar essa experiência para dentro de algo que é público e que é nosso, né, porque aí existe essa outra, porque é dinheiro público, né? Dinheiro da prefeitura. Não, é meu dinheiro. É meu dinheiro. Na verdade, então... nós temos um conceito, talvez falho, nossa concepção de país, que todos nós temos dependência do poder público. Sim. Isso talvez seja a nossa maior falha em termos de país. Então, quem é pobre quer sempre uma bolsa esmola de alguma forma. Eu sou pobre porque o governo... Então, mas ele quer sempre uma bolsa, alguma ajuda de alguma forma. Bolsa rede, família, né? Bolsa não sei o quê, qualquer coisa que tenha. Bolsa encosto. Bolsa leite, bolsa não sei, qualquer coisa que a pessoa tenha, essas bolsas que são esses penduricalhos populistas. Tanto mal fazem A classe média, por outro lado, quer ser funcionário público. Porque ele quer essa estabilidade, ele quer o rendimento estável, ele quer isso, quer aquilo. Então os pais têm essa concepção, eu quero que meu filho seja funcionário público. E o cara que tem muita grana, quer o contrato com juros subsidiados pelo BNDES, etc., que é a Bolsa Governo para o grande empresário. Então talvez as pessoas estejam achando que existe milagre. Não existe esse milagre. Não existe dinheiro de graça, tem através de muito esforço, né? Sim. Senhores, infelizmente temos pouco tempo, queria deixar Moisés Fernandes, seu destaque final, depois João Vilela. Use o seu poder de concisão. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no programa e queria fazer uma pergunta para você que está aí, né? Hoje a gente está no início de janeiro, a gente traçou uma série de planos lá atrás e o que você faria hoje se você não tivesse medo? Isso que eu deixo aí para vocês pensarem e colocar em prática. O que eu faria se eu não tivesse medo? Até eu vou pensar nessa. João Vilela. Não, é verdade. E nós vamos pensar de uma forma muito clara o que nós queremos, traçar nossas metas na nossa vida e, principalmente, enfrentar, achar que realmente isso é possível, é capaz, como a sua filha fez, e ela descobriu que é capaz de fazer, apesar da sociedade, que era aquele senhor em volta, dizer que ela não podia. Senhores, até pegando carona no que disse Moisés Fernandes, não tenha medo de ter medo. TV Com Debate fica por aqui. Amanhã você tem a reapresentação a partir das 19 horas e na quarta-feira a gente volta com o programa inédito. Muito boa noite, até quarta-feira. Um abraço.